Bom dia a todos, a todas. Silvana Celestino. Já? Tá virada no girar hoje, é, Silvana? Mas é verdade, Silvana. Por isso, por isso. Segunda sessão do segundo ano. Desculpa, do segundo período. Do segundo ano da 16ª legislatura da Câmara Municipal da Ilha de Itamaracá, realizada no dia 30 de abril de 2026. Antes de iniciar as palavras, quero convidar aqui a vereadora Silvana para que ela faça a recitação de um versículo bíblico. Mas tem um minutinho para você escolher aí, Silvana, porque você foi pega de surpresa. Vou botar para ela que ela está bem inspirada hoje. Registrar a presença do amigo Júlio Fernandes aqui. Seja bem-vindo, amigo. Alguém? Bom dia a todos, público de casa, público presente. Gostaria de agradecer a Deus por mais uma oportunidade de estarmos aqui. Como eu sempre começo falando, agradecendo, na verdade, eu gostaria de deixar uma palavra de Deus para que todos meditassem, que está no livro de Filipenses, versículo 4, 6 e 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, e a paz de Deus guardará o vosso coração. Muito obrigada. Dando continuidade, pedir também um minuto de silêncio para que todos possam fazer suas orações.
Passado o minuto de silêncio, passa a palavra ao vereador Edivaldo, segundo secretário, para que ele possa fazer a leitura da ata da sessão anterior. Bom dia a todos e a todas, público de casa, excelentíssimo senhor presidente, companheiros vereadores. Ata da primeira sessão do segundo período ordinário do segundo ano da 16ª legislatura da Câmara Municipal da Ilha de Itamaracá, realizada no dia 28 de abril de 2026, às 10 horas do dia 28 do mês de abril do ano de 2026, no seu prédio sede situado na Avenida João Pessoa Guerra, número 10, Centro. Reuniu-se ordinariamente a Câmara Municipal da Ilha de Itamaracá, estando presente as senhoras vereadoras Claudete Maria de Lima e Silvana Celestino Pereira, e os senhores vereadores Edmilson José Ramos Filho, Edivaldo José dos Santos, Gessé Azevedo de Andrade, João Ferreiras de Farias Neto, Joelso Gonçalves de Jesus dos Santos, José Mário Medeiro Bezerra Júnior, José Palmeira da Silva Filho e Marcelo Pereira de Andrade. Estando ausente o senhor vereador Manuel José da Silva, e os trabalhos foram presididos pelo vereador José Mário e secretariado pela vereadora Silvana Celestino e pelo vereador Edivaldo José dos Santos. Ao constar haver número legal para reunir e antes de iniciar os trabalhos, o senhor presidente solicitou ao vereador Edivaldo José dos Santos que, usando a tribuna da casa, recitasse uma passagem da Bíblia. E em seguida solicitou que fosse feito um minuto de silêncio para que todos pudessem fazer suas orações. Seguindo com os trabalhos, demandou ao segundo secretário vereador Edivaldo que fizesse a leitura da ata da sessão passada, a qual, após a leitura, foi posta para deliberação, sendo aprovado por unanimidade em única votação. Dando seguimento aos trabalhos, a presidência requeriu à primeira secretária, vereadora Silvana Celestino, que fizesse a chamada das vereadoras e dos vereadores, e em seguida a leitura do expediente do dia, que constou das indicações de número 29 e 30 de 2026, dos requerimentos de números 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 e 54 de 2026, do projeto de lei de número 5 de 2026 da Câmara e do projeto de resolução de número 6 de 2026. E não havendo matéria na pauta de votação, o senhor presidente passou a fazer a chamada dos oradores, fazendo uso da tribuna a vereadora Claudete Maria e Silvana Celestino, e os vereadores João Ferreira, Marcelo Andrade, Edmilson Ramos, Gessé Andrade, Edivaldo José dos Santos, José Mário e Joelso Gonçalves, que solicitou que constasse na ata dos trabalhos um voto de profundo pesar, um voto de aplauso para o deputado federal Júnior Shoa, em homenagem à passagem de mais um aniversário. A solicitação de voto de aplauso foi posta em única discussão e em única votação, sendo aprovado por unanimidade. E não havendo mais quem quisesse fazer uso da tribuna e nada mais havendo para ser deliberado, na presente sessão, o senhor presidente deu por encerrado os trabalhos, marcando a próxima para as 10 horas do dia 30 do corrente mês, solicitando em seguida que fosse feita a lavratura da presente ata, que depois de lida e aprovada será assinada pelo presidente, pelo secretário e demais vereadores que desejarem. Sala da sessão da Câmara Municipal da Ilha de Itamaracá, aos 28 dias do mês de abril do ano de 2026. Nada mais a ser lido, senhor presidente. Passa a palavra. Coloco a presente ata em discussão. Não havendo quem discuta, em votação. Quem for contra fica de pé, quem for a favor permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Antes de dar início aos trabalhos aqui, eu queria registrar a presença do amigo, companheiro Dema do Alto, ex-vereador dessa casa. Que Deus lhe abençoe, meu amigo, seja sempre bem-vindo. Registrar a presença também do amigo Faustão, da amiga e professora Josiane. E dando início aos trabalhos, dando continuidade aos trabalhos, vou começar a ler as matérias, quer dizer, passar a palavra para a primeira secretária para ela fazer a chamada e a ordem do dia, e o expediente do dia. Desculpa aí, viu? Foi a emoção de ver meu amigo Dema.
Bom dia a todos, presente, público de casa, colegas vereadores. Chamada dos vereadores, vereadora Claudete, presente, vereador Edmilson, presente, vereador Edivaldo José dos Santos, presente, vereador João Ferreira de Farias Neto, faltou, vereador Joelso, faltou, vereador Gessé Azevedo de Andrade, faltou, vereador José Mário, presente, vereador José Palmeira, faltou, vereador Manuel José, presente, vereador Marcelo Pereira de Andrade, presente, e vereadora Silvana Celestino Pereira, presente. Expediente do dia. Requerimento número 46 de 2026. O vereador que subscreve, em cumprimento com as determinações do regimento interno da Casa e da Lei Orgânica do município, requer que seja encaminhada uma solicitação ao excelentíssimo senhor Paulo Galvão, prefeito da ilha, para que entre em entendimento com a Secretaria Municipal de Infraestrutura e viabilize uma equipe com a finalidade de realizar serviço de aterro e passagem da máquina patrol em toda a extensão da Rua Cavala, que se inicia no Mercadinho Nova Aliança e vai até a ladeira que dá acesso à Lagoa do Jacaré, situada na comunidade da Praia do Sossego. A justificativa é oral e a autoria é do vereador Manuel José. Indicação número 31 de 2026. Em cumprimento com as formalidades regimentais, de acordo com o que determina a Lei Orgânica do município, o vereador que subscreve indica ao excelentíssimo senhor prefeito Paulo Galvão a necessidade de entrar em entendimento com o governo do estado, visando disponibilizar uma área de terra com cerca de 4 hectares, pertencente ao estado, nas imediações da comunidade da 51, Socorro, entre outras, ali existente para a construção de um novo cemitério público que servirá a todas as regiões do município da Ilha de Itamaracá. A justificativa é oral e a autoria é do vereador Edmilson. Indicação número 32 de 2026. Em cumprimento com as formalidades regimentais, de acordo com o que determina a Lei Orgânica do município, o vereador que subscreve indica ao excelentíssimo senhor Paulo Galvão, prefeito da ilha, a necessidade de entrar em entendimento com o governo do estado, visando a disponibilização de uma área de terra com cerca de 1 hectare, pertencente ao governo do estado, existente na mediação da comunidade Socorro, para a construção de um residencial com capacidade de abrigar cerca de 500 famílias pertencentes àquela região e demais região do município, diminuindo assim o déficit habitacional existente na ilha de Itamaracá. A justificativa é oral e a autoria é do vereador Edmilson. Sem mais expediente para o dia, eu retomo a palavra ao presidente. Dá início aqui a leitura a ordem do dia. Tem o quê? 2 requerimentos de Manuel e um de Kita, é? Aí, 2 de Manuel e um de Kita. Ô, Manuel, posso botar o requerimento em urgência para a gente deixar zerado aqui? Coloco o pedido de urgência nos 3 requerimentos que estão no expediente do dia. Em discussão, não havendo quem discute em votação, quem for contra fica de pé, quem for a favor permaneça como está. Aprovado por unanimidade o pedido de urgência. Com isso, os requerimentos vão passar para a ordem do dia. Requerimento número 48 de 2026. O vereador que subscreve, em cumprimento às determinações do regimento interno da Casa e da Lei Orgânica do município, requer que seja encaminhada a solicitação ao senhor Paulo Fernando Pimentel Galvão, prefeito desta ilha, para que, através da Secretaria de Governo, Infraestrutura e Meio Ambiente, realize
serviço de poda de árvores e vegetações em toda a extensão da PE 01, PE 035, para que todas as placas e sinalizações que estejam cobertas pelo mato possam ficar expostas, serem vistas, salvando as nossas vidas. Solicito ainda que o governo municipal emita ofício provocando ao governo de Pernambuco sobre esta necessidade. O requerimento é de autoria do vereador Marcelo Andrade, está em discussão. Vai discutir, Marcelo? A palavra está com o vereador propositor. Bom dia a todos. Pessoal de casa que nos assiste pela TV Câmara, caros vereadores, mesa diretora. Eu venho aqui reforçar a importância deste requerimento, tendo em vista que nós temos aí 2 PEs transformadas, novinha em folha, e a gente precisa cuidar. Precisa cuidar no que se diz respeito à sinalização, que é um projeto lindo de salvar a vida de todos quem transita por ali. Quando você vem da ponte de Itapissuma até a entrada do Forte Orange, a gente vê o grande aumento e crescimento dos arbustos, vegetação, árvores, ao qual as placas de sinalizações estão escondidas. Aquela da diminuição da velocidade, aquela da curva perigosa, entre outras placas que sinalizam a importância dos condutores que por ali transitam ter a atenção. A atenção de não atropelar ninguém, a atenção de não sobrar numa curva sinuosa, e a gente precisa fazer com que o governo municipal sinalize ao governo do estado, tendo em vista que é uma PE que pertence ao governo do estado, e a gente precisa fazer aquele dever de casa que a gente sempre fala, pois o governo do estado está fazendo as transformações dentro do município, mas a gente precisa ter um olhar da nossa gestão, vendo esse serviço sendo feito aqui na Ilha de Itamaracá, mas eles precisam dizer, isso aqui precisa melhorar, se a gente não pode ajustar, então a gente precisa também intervir em certas coisas. Eu venho aqui, senhor presidente, pedir que o governo municipal intervenha em relação a esse requerimento, e enquanto o governo do estado não toma providência, que a gente possa fazer isso, porque a gente está falando de uma importância de salvar a vida das pessoas, pois quem não vê uma placa de pare, quem não vê uma placa de uma curva perigosa, pode perder a vida dos condutores ou tirar a vida de quem transita por ali. Muito obrigado. Isso, eu venho só acrescentar que isso é só mais um requerimento de diversas cobranças que desta casa já saíram, mas a gente não se cansa. A gente vem reforçar diuturnamente, todas as vezes que necessário for, para que isso seja tomado as devidas providências. Obrigado, vereador Dida da oficina. Continua em discussão o requerimento, vereadora Silvana. Bom dia a todos. Venho aqui parabenizar Marcelo pela iniciativa do requerimento e dizer que, além de apoiar, a gente vem pedir reforço para a manutenção de Informa em geral. Eu tenho utilizado muito essas vias, a gente percebe que precisa de uma capinação, de uma limpeza em forma geral. Então, assim, como você bem falou, eu venho aqui acrescentar, né? O governo ele faz a parte dele e é necessário que exista a manutenção, sim, por parte do Poder Municipal. Então, a gente vem aqui para apoiar e pedir para que essa pista, ela realmente, essa BR, perdão, ela venha passar por manutenção contínua, né? Porque é importante que tenha. Muito obrigada. Continua em discussão, Manuel José. Bom dia, amigos vereadores, mesa diretora, público presente, público de casa. Não está nem acendendo. Seu requerimento é muito louvável, vereador Gessé Andrade. Mas nós temos que se preocupar com aquelas obras e aquela avenida que pertence ao município. Marcelo Andrade.
nós temos que se preocupar com aquela rua e aquela avenida que pertence ao município. Ali é uma BR estadual. Ali é uma BR que precisa de cuidado do governo do estado, que se chama DR. O nosso prefeito, junto com a Secretaria de Infra, não está atendendo a demanda do vereador para realmente fazer o serviço das ruas do nosso município, das oficinas. Do nosso município, as ruas todas emburacadas, cheias de água, os canais tudo sujo, os canais realmente não foi tudo limpado. Eu sou contra o prefeito tirar dinheiro do nosso município para ajeitar aquilo que não é dele, é do DR. A obrigação é o DR fazer, que ele passa 2 vezes no ano, é uma vez no ano, e às vezes nem passa. Mas o prefeito não pode tirar recurso do município para colocar nesse tipo de atividade que é do DR. Essa é o meu entendimento e é assim que eu vejo. Muito obrigado. Continua em discussão. Vai discutir, Edivaldo? Não havendo mais quem discuta, em votação, quem for contra fica de pé, quem for a favor permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Dando sequência aqui à ordem do dia. Requerimento 47/2026, o vereador que subscreve em cumprimento às determinações do regimento interno da Casa e da lei orgânica do município, requer que seja encaminhada solicitação ao senhor Paulo Fernando Pimentel Galvão, prefeito desta ilha, para que viabilize junto ao setor competente a realização de serviço de recuperação com reforço na estrutura, na parte do calçamento que fica na entrada da rua Cezino de Barros Cabral, na rua do Clube, situada no bairro de Jaguaribe, visto que o mesmo encontra-se em completa deteriorização, devido à constante passagem de veículos de grande porte, como ônibus. O requerimento é do vereador José Mário e está em discussão. Eu vou dar uma discutidazinha por alto aqui, relembrando, né, Quita, que isso aqui já tem requerimento do vereador Quita, já tem pedido da vereadora Claudete, já tem pedido meu, que está sendo reforçado mais uma vez, para que ali, Claudete, seja feito um estudo para aquele setor ali, porque já foi consertado, já houve conserto várias vezes daquele setor ali e volta a ficar daquele jeito novamente, quase não dá dando nem para passar. Então tem que ser feito um estudo, tem que provocar também a empresa dos ônibus da Itamaracá, porque ela os veículos dela é que é causador desse problema. Então, se é para se botar uma placa de concreto, ver uma coisa que resolva, porque quem sai prejudicado aí são as pessoas que usam aquela via, que moram, caminhões de entrega também que passam. Então a gente tem que ir o quanto antes, assim por se fazer um estudo ali e tentar ter uma solução para aquele problema. O vereador Quita vai discutir, tá dada a palavra. Lá. Bom dia a todos e a todas. Presidente, a necessidade era para não colocar mais aquele ônibus para entrar naquela rua. Você vê que não é só aquela rua do clube, tanto como a Avenida Rios e a Transversais. Está todo acabado, meu irmão. Não existe, não. Tem que colocar o ônibus, a própria empresa tem que arrumar um lugar adequado para colocar aqueles ônibus, que está acabando com a rua. E com isso também, mexendo com as estruturas das casas, né? Continua em discussão, vereador Marcelo. Tinha pedido antes, Claudete. Ainda não. Obrigado pela parte, senhor presidente. Eu venho aqui acompanhar esse requerimento de extrema importância, mas venho também trazer da gravidade que essa empresa, a Ilha de Itamaracá, há muitos anos, desde a existência deste município, que faz parte deste processo de transporte exclusivamente aqui na Ilha de Itamaracá. Então nós devemos pensar enquanto casa que legisla, que faz a lei, o que é que a gente pode fazer para contrapartida desta empresa que tem exclusividade aqui neste município, para esses danos que são causados aqui na Ilha de Itamaracá. Então a gente precisa, de fato, rever algumas situações junto com o governo municipal,
trazer uma importância de uma reunião, tendo em vista que ela tem exclusividade aqui no município, para que esses danos que são causados em nossas ruas, como a Compesa é uma empresa que traz uma deteriorização de uma rua e ela não faz na sua totalidade. Então, quer dizer, a empresa de ônibus, ela vai estar trazendo prejuízo aos cofres públicos e vai ficar desta forma. Então, eu digo aqui, reforço a importância, mas a gente revê essa situação desta empresa que tem exclusividade aqui na ilha de Itamaracá, que não é só essa, mas várias ruas aonde esses ônibus passam, eles trazem prejuízo, aonde as vias, aonde as estradas, aonde essas ruas, elas não comportam o peso, né, desses transportes que por ali passam. Continue a discussão, vereadora Claudete. Bom dia, mesa diretora, bom dia, presidente, bom dia, meus colegas, bom dia ao público presente, ao pessoal de casa. Quero aqui pegar as palavras de Kita, dizendo que não existe mais terminal ali naquela área, né, Kita? Então, assim, a gente tem que cobrar que o ônibus faça o retorno lá perto da igreja de Bom Jesus, pelo menos já facilitava um pouco para o pessoal do Sossego, porque não existe mais necessidade deles entrar ali naquela rua, porque na realidade não tem mais terminal, eles só faz o retorno e vai embora, né? Então a gente já poderia facilitar também uma parte para o pessoal do Sossego, que também sofre, né, com a distância, né? Então é essas minhas palavras. Não resolve não. Não. Resolve Já não. foi feito. Resolve momentaneamente. Depois de E pouco foi tempo um serviço bem feito, viu? Porque a gente acompanhou e o serviço era bem feito, mas o ônibus é muito peso, é um né? fluxo muito grande, é constante aquilo ali. Então aí, não tem como... toda hora. É pesado. Então a gente vamos tomar as providências aí para que seja resolvida a situação. Continua em discussão. Não havendo quem discuta em votação, quem for contra fica de pé, quem for a favor permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Indicação número 30 de 2026. Em cumprimento às formalidades regimentais de acordo com o que determina a lei orgânica deste município, a vereadora que subscreve indica ao senhor Paulo Fernando Pimentel Galvão, prefeito desta ilha, a necessidade da implantação, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, de uma motolância para reforçar os atendimentos de urgência e emergência no município. A indicação é da vereadora Silvana, está em discussão. Bom dia mais uma vez. Que coisa boa saber que já está no PPA. E dizer que é muito mais do que uma modernização no serviço. Cada minuto, para quem precisa de um atendimento de urgência, conta. Então, a gente tem um equipamento ágil que facilita esse atendimento, inclusive já foi aderido por alguns municípios, de extrema necessidade para o município. Então, venho aqui pedir apoio dos pares para que isso seja entregue o quanto antes aos nossos munícipes. Obrigada. Continua em discussão, não havendo quem discuta em votação, quem for contra fica de pé, quem for a favor permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Indicação número 29 de 2026, em cumprimento às formalidades regimentais de acordo com o que determina a lei orgânica deste município, a vereadora que subscreve indica ao senhor Paulo Fernando Pimentel Galvão, prefeito desta ilha, a necessidade da contratação ou disponibilização de um médico veterinário para atuar no município da ilha de Itamaracá. A indicação é da vereadora Silvana e está em discussão. Bom dia. É uma dúvida para todas as pessoas, se tem ou não veterinário em Itamaracá, mas não tem.
para atendimento em geral não existe. O que existe na vigilância em saúde, existe para tratamentos que são causados por virais, para esse cachorro que oferece o risco à população. Mas atendimento ainda não existe. Então, eu venho aqui reforçar essa solicitação e pedir ajuda dos companheiros, porque a gente sabe que, assim como um médico, um veterinário é de extrema importância para salvar a vida de um animal. Então, a gente precisa desse serviço que já teve em outro período, mas que hoje não dispomos de serviço veterinário na cidade. Muito obrigada. Continua em discussão, vereador Marcelo. Tá pegando. Agora tem que ligar. Menino, graças a Deus. Deu um jeito. Esse requerimento, essa discussão, ela traz uma surpresa para esta casa, certo? A gente precisa ver, vereadora Silvana Celestino Pereira, o que está acontecendo, uma vez que a gente foi pego agora com a sua fala de surpresa, porque é necessário e está no pacto municipal para que a gente tenha um veterinário no meio ambiente. Então a gente precisa saber fiscalizar e cobrar com uma certa urgência. Então, nossos pets, quem não tem condições de levar para um veterinário particular ou levar até para outras cidades, a gente precisa cuidar dos nossos animais. Pode contar com esta casa, pode contar com este vereador, para que a gente vá conversar, né, com o gestor, para que a gente urgencie essa necessidade, para que os nossos pets, os nossos animais, tenham sim salvaguardado o direito aqui na ilha de Itamaracá, para que o veterinário possa cumprir o básico, que ele não vai conseguir fazer tudo, mas não ter, aí deixa a gente em certos apuros, porque a gente fica muitas vezes em casa sem saber o que fazer com os nossos filhos, pets, e a gente precisa desse cuidado. Muito obrigado, e a gente vai junto cobrar aí essa situação. Continue discussão. Não havendo quem discute, votação. Quem for contra fica de pé. Quem for a favor permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Indicação número 23, 2026, em cumprimento às formalidades regimentais, de acordo com o que determina a lei orgânica do município, o vereador que subscreve indica ao senhor Paulo Fernando Pimentel Galvão, prefeito desta ilha, para que, através da Secretaria Municipal de Educação, veja a necessidade de criação de uma linha de transporte alternativa para servir os moradores do residencial Ciranda da Ilha, uma vez que a população ali residente sofre quando necessita sair e voltar de sua moradia devido à longa distância que precisa percorrer, recorrendo a mototáxi e outros serviços de transporte para tanto. A indicação é do vereador Manuel José, está em discussão. Manuel vai discutir. Bom dia a todos e a todas, mais uma vez. Eu fui procurado pelos moradores daquela localidade, que é o residencial Ciranda da Ilha, que realmente aquele pessoal, meu amigo Kita e Dida, eles sofrem com aquele deslocamento de lá para a avenida. E inclusive quando aquele pessoal vai para o mercado fazer feira. Se não vir de condições de Uber, imagina você pegar uma sacola aqui, um saco com 10 quilos, 15, 20, para se arrastar daqui até aquela ilha, aquele bairro. Muito difícil para aquele pessoal. E eles sempre ficam reclamando, porque o trenzinho não entra. O ônibus já deixou de entrar, porque realmente aquela avenida está cheia de buraco. Não tem condições de entrar, nem carro de praça, quanto mais carro pesado. E ele fica reclamando porque o pessoal não dá, Marcelo, alternativa para você ir e voltar para a sua residência. Você imagina uma hora de um acidente ali, se precisar de socorrer aquele pessoal, com aquelas estradas tudo cheias de buraco, que não tem condição de passar carro. Essa é a dificuldade que aquele povo enfrenta ali.
E nós temos o nosso vice-prefeito morando lá, né? Pedir ao nosso vice-prefeito que ele fique mais sensibilizado com aquele pessoal que faz parte do seu residencial. De realmente pedir ao prefeito, pedir a Adiel, para consertar aquele calçamento e aquele povo ter um acesso mais decente à sua residência. Não é coisa muito cara de se fazer. Um reparo de uma estrada, meu amigo Dida, é fácil de se fazer. O que se falta é boa vontade para executar o serviço para beneficiar aquela população. Muito obrigado. Continue a discussão. Vereador Marcelo. Eu nem tinha visto o tempo de repartir, desculpa aí, Dida. Bom dia a todos e a todas, senhor presidente. Eu quero aqui parabenizar o nobre vereador Manuel, né, pelo pedido. Agora dizer, Manuel, que a gente sabe que a necessidade da população ali é muito grande, não só daquela comunidade como das demais existentes aqui em nossa ilha. Inclusive, essas solicitações já foram feitas de governos que já se passaram, para que pudesse vir ajudar essas comunidades que são mais distantes do centro da cidade. Aonde que a gente sabe que quando a necessidade chega, a população não quer saber de onde vai partir essa grande ajuda. Mas é muito interessante que a prefeitura também se comova com a situação da população, Manuel, e coloque o carro, que não seja o ônibus, mas que colocasse um carro da prefeitura à disposição. Quantos carros, senhor presidente, sai daqui e vai embora para um leilão, carro que a gente vê que ainda tem condições de uso, que poderia fazer uma reforma em qualquer um desses carros, como tem van, ônibus que a gente vê ali quebrado, mas por conta de um pequeno conserto, que poderia se recuperar um carro desse e colocar para atender Ciranda da Ilha, atender Alto do Bela Vista, atender Socorro, atender Vila Velha, atender Forte Orange e demais adjacências que a gente sabe que Itamaracá tem. Agora, o que falta é interesse público para que possa vir ajudar a grande necessidade do povo. Está de parabéns, muito obrigado. Continue em discussão, vereador Marcelo. Eu venho aqui acompanhar, muito obrigado pela parte. Eu venho aqui acompanhar, Manuel, o seu requerimento extremamente importante. É uma fala, é uma necessidade de todos os cantos do nosso município. A gente tem uma deficiência desse transporte em duas localidades extremamente importantes. Entra verão, sai verão, aumenta da nossa população, das pessoas que entram, mas dos moradores. Forte Orange. Forte Orange vem gritando por socorro para que esse transporte ele entre com mais frequência naquele bairro. E não acontece. O Ciranda da Ilha já iniciou com a necessidade do ônibus subir, o ônibus subia, agora não sobe mais. A gente tem, como bem falou o vereador Dida, Ciranda da Ilha, Alto da Felicidade, Forte Orange, Vila Velha, Biquinha, são vários bairros, gargalos que aí estão há muito tempo. Digo aqui, senhor presidente, que a gente precisa repensar aqui nesta casa esses valores, esta bandeira que fala do transporte público aqui da ilha de Itamaracá. A gente tem um outro transporte que bem colocou aqui, me relembrou o vereador Quita Pescador, falando desse trenzinho, que cede algumas vagas para trazer e transitar e levar alguns moradores, alguns idosos, alguns trabalhadores da saúde, entre outras pastas aqui no município, mas que na sua totalidade não funciona. Não funciona porque não entrega o serviço ao qual foi condicionado ao serviço público realizar. Então eu venho aqui reforçar de a gente pensar ou repensar mesmo nesta casa para fazer uma audiência pública, ver a questão da transportadora Itamaracá, chamar o governo municipal para a gente falar de transporte público de qualidade, a gente falar dessas ruas, porque quando a gente pede, Manuel, que o ônibus da Itamaracá suba ao Ciranda da Ilha, ela precisa ter a infraestrutura realizada, as suas ruas condicionadas para que o transporte que fosse fazer por 5 minutos não passe 5 horas.
Porque se tiver muita problemática na rua, ela não vai conseguir fazer a sua trajetória, e aí essas pessoas vão ter o seu serviço paralisados ou atrasados. Então a gente não é só pensar em uma única via, mas toda uma estrutura, porque ninguém faz nada sozinho. Nenhuma estrutura ela funciona sozinha, ela precisa pensar em vários gargalos, em várias problemáticas, traçando soluções e soluções reais, para que a nossa população ela possa ser ofertada com os serviços públicos. Muito obrigado. Continua em discussão. Não havendo quem discuta em votação, quem for contra fica de pé, quem for a favor permaneça como está, aprovado por unanimidade. Registrar aqui a presença da minha amiga querida, minha mãe do coração, dona Luísa. Seja bem-vinda, viu? Oi? Mas a senhora pode. Requerimento número 51, 2026. O vereador que subscreve, em cumprimento às determinações do regimento interno da Casa da Lei Orgânica do município, requer que seja encaminhada solicitação ao senhor Paulo Fernando Pimentel Galvão, prefeito desta ilha, para que viabilize junto ao setor competente a realização de serviço de recuperação geral da lombada existente no início da Avenida Rios, situada no bairro de Jaguaribe, visto que a mesma encontra-se em total estado de deteriorização, dificultando ainda mais a passagem dos veículos. O requerimento é do vereador José Mário e está em discussão. Aqui é um complemento daquele problema que a gente falou no requerimento antes, porque é na entrada da Rua do Clube, Marcelo, e na saída da Avenida Rios, que é o percurso que o ônibus faz, e também está em situação deplorável. Para se passar com um carro pequeno ali está um problema. Mas está em discussão, o vereador Kita vai discutir. Bom dia a todos. Presidente, eu também fiz esse requerimento. Não, é todo esse requerimento que eu esse fiz, requerimento também. E eu acho que já faz mais ou menos uns 8 meses. E já falei com os outros secretários, tanto o Coronel, quanto o Davi, até com o próprio Diel. E é dificultoso a gente ver coisas simples para se fazer e não quer se fazer. Tanto a gente vê como a rua ali, que pode, até como o vereador Joelson falou, que se coloca uma equipe de caceteiro para ajeitar todas as ruas que estão ali se desmanchando, tanto como o Ciranda da ilha, né? A rua. Porque está difícil. Continua em discussão, vereador Manuel. Bom dia mais uma vez. É isso, Zero, meu amigo Kita. Quando você está fora da gestão, você sabe criticar e cobrar. Mas quando você está ocupando o cargo, aí você vê a dificuldade que tem de atender a população. O meu amigo Diel, que é hoje secretário de Infa, na legislatura passada, eu e o companheiro Zé Elia e ele, a gente bateu muito em cima dessa situação. Das ruas, Marcelo, aquela rua que eu moro ali, a chuva agora danificou tudo. Daqui uns dias não passa nem carro de mão. É uma vergonha um município, uma secretaria dessa, de infraestrutura, não ter uma empresa para se consertar buraco. Quer dizer, prefere perder o calçamento todinho de uma avenida do que consertar um buraco. Existia em outros prefeitos uma empresa que tapasse os buracos dessa avenida que existe calçamento. Como não se tem hoje funcionário para fazer uma limpeza adequada, né? Com muita frequência, não. Hoje prefere perder o calçamento todinho, feito na Avenida Tamandaré, nessa avenida aqui da Bela Vista, no Ciranda, lá em Jaguaribe, virou uma graça, né? Para nós vereador que fica cobrando e não se resolve nada. Cadê você, meu amigo Del? Vista o paletó, Del, e vá para a rua trabalhar.
Para mostrar para a população para que você veio. Você não cobrava? Quando você não era secretário? Hoje você está sentindo na pele o que é ser um secretário de infraestrutura. Vá para a rua, meu amigo. Bota sua equipe para fiscalizar, ver onde é que tem necessidade de conserto e vá fazer. E você é pago para isso. Essa é a verdade. Muito bom criticar quem, quando está fora, quando está dentro, faz pior do que quem estava na situação. Muito obrigado. Continue discussão, vereador Marcelo. Está inspirado hoje você para discutir. Eu venho aqui, Manuel, muito obrigado. Eu vim aqui falar, reforçar essa situação, porque a crítica, ela vem acompanhada pela desinformação. Fazer gestão pública, ela não é fácil. Fazer gestão pública com seriedade é muito mais difícil. A gente precisa ter, eu venho aqui sempre dizer, que o cargo, ela pode ser indicada por qualquer pessoa, mas o dinheiro, ele é público. Secretário tem que trabalhar. O prefeito, ele não tem governabilidade sobre todas as pastas, não. E cabe o secretário fazer o seu dever de casa. Nós temos aí vários serviços e vários prédios públicos que precisa ser revisto. A gente sabe que a gente não vai conseguir resolver na sua totalidade, mas precisa ter um plano de ação para que esses problemas eles sejam minimizados. Tem um clube de Jaguaribe, a gente tem o Centro Esportivo do Rio Amba, que traz um estresse para essa casa. Que a gente quer fazer com que o que já existam, eles possam ter uma infraestrutura mínima para acolher esse povo. Vereador, dá uma impressão que a secretaria, as secretarias que dependem dessa pasta, estão engessadas. Ninguém vê fazer nada mesmo. Olha, se é isso, então a gente precisa saber, olha, o vereador, ele não vai governar a causa ao lado, não. A gente vai fiscalizar. Porque não é possível que os secretários, a gente está falando para o secretário está fazendo ouvido de mercador, porque eu não vou dar ordem no secretário, não, eu vou pedir, porque é isso que esta casa faz. Transforma a necessidade da nossa população em requerimentos, em indicações e projetos de leis, para que a casa ao lado ela possa fazer com que essas políticas mínimas públicas ela possa chegar ao povo. Não vou me cansar, não me cansarei de fazer projetos, não me cansarei de cobrar, não me cansarei de pegar no pé quantas vezes for necessário até se resolver. O senhor traz uma fala, Dida traz outra, mas a gente já sabe quais são as problemáticas e esse povo precisa ouvir o que o vereador está trazendo. Eu não estou pedindo para minha casa, para minha rua, estou pedindo aonde vem as necessidades do povo. Será que a gente vai estar aqui falando em todos os períodos o mesmo requerimento sem se resolver? Repetitivo, cansativo. Porque como se fosse dentro de casa, menino, tu não mexe daí não, menino, porque senão isso vai dar errado, menino, faz assim, menino. E o menino maluvido continua fazendo. Ô menino, toma cuidado, menino. Né? E a gente precisa cuidar do nosso povo para que a gente consiga, né, levar o que é o mais sagrado, que são as políticas públicas, saúde, educação, segurança, saneamento, entre outros, a água, a eletricidade, a luz. Então vamos embora, vamos continuar cobrando, conta comigo. Continue em discussão. Eu vou dar uma palavrinha sobre esse assunto, Manuel, Marcelo, os demais. Que o secretário ele não entenda aqui como uma cobrança desmazeada, e sim como a gente quer que as coisas deem certo. Até porque, Manuel, a gente tem que ter cuidado quando está cobrando aqui, que amanhã a gente pode estar do outro lado da moeda, amanhã a gente pode estar como secretário também, que a gente vive numa vida que ela não para, ela é constante, né? Feito você deu o exemplo de Diel, que vivia aqui cobrando e agora ele é cobrado. Então, assim, eu vejo o Diel com muita boa vontade, dentro do possível, de querer fazer, mas também ele tem que ver o que é que está travando a secretaria dele, o que é que está dificultando essas coisas a andar, porque quem não pode sair no prejuízo é o povo. O povo é que não pode sair do prejuízo. E você, Manuel, quando vem cobrar do secretário, não só o Diel, como qualquer outro secretário, você está trazendo a voz do povo. Você vai Marcelo está trazendo os pedidos da população, Silvana, Kita, Dida, Claudete, todos os vereadores. Então, assim,
às vezes eu sei que tem secretário que não gosta da cobrança aqui dentro da casa, mas a cobrança vai continuar existindo. Agora, uma cobrança com o pé no chão, uma cobrança com razão. Quando também for atendido, a gente também está aqui para reconhecer, para elogiar. Feito, eu já vi vários vereadores aqui reconhecer secretários aqui por ter atendido dificuldade da comunidade. Então é dessa forma que vai ser e vai continuar sendo, e sempre vai existir essa cobrança. Mas que a gente também quer resultado. Quer resultado, não é porque é fulano que é secretário nesse clã, não, que ninguém aqui tem nada contra ninguém pessoal, não. Mas a gente tem que cobrar quem está naquela pasta, quem está sendo favorecido pelaquela pasta. Porque tem as dificuldades, mas também tem os benefícios, que quando chega no dia de receber o salário, todo mundo não recebe. Então também tem que receber também as cobranças, assim como os elogios. Mas então, continue em discussão o requerimento. Não havendo quem discuta, em votação. Quem for contra fica de pé. Quem for a favor permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 52 de 2026. O vereador que subscreve e cumprimenta as determinações do regimento interno da casa e requer que seja solicitado ao senhor Paulo Fernando Pimentel Galvão, prefeito desta ilha, para que viabilize, junto com o setor competente, a realização de revisão elétrica com troca de lâmpadas queimadas ou do relé fotocélula das ruas abaixo relacionadas com identificação do local exato que necessita do serviço acima solicitado, que é uma problemática muito grande que a gente tem tido, essa questão de iluminação. Tanto que esse requerimento foi feito por mim aqui, e aqui eu citei 6 a 7 setores que estão com problemas, mas são muitos outros que ainda vai ter, tá por vir. Eu fiz na pressa isso aqui, mas vai ter vários, não só meu, como de outros vereadores, porque está tendo uma dificuldade muito grande. Segunda Travessa Pesqueira, em frente à casa número 10, Rua Malta, em frente à casa número 10, Rua Bambarim, em frente à casa número 63 e na casa número 68, Rua Coqueiral, em frente à casa número 15, Avenida João Pessoa Guerra, no bairro do Riuamba, próximo ao supermercado Regente e nas proximidades do canal. Observação: todas as ruas acima citadas pertencem à comunidade do bairro do Riuamba. Está em discussão, até eu vou dar uma discutidazinha. Veja só, isso aqui foi uma visita que eu fiz no bairro do Riuamba, naquelas imediações ali, do Mercadinho Regente, aquelas, não foi, eu não me aprofundei no Riuamba todo não, foi 2 ou 3 ruas que eu fui e que foi constatar todos esses problemas aqui, de uma pequena parte do Riuamba. Se a gente for para aquele outro lado ali do antigo bairro de Eliane, se a gente for ali para perto do posto da Compesa, a dificuldade é muito grande. Eu estou falando do bairro do Riuamba, mas isso aí se estende a Jaguaribe, isso se estende a Baixa Verde, Vila Eldorado, Pantanal. Estamos com uma dificuldade muito grande com iluminação. E até eu vou fazer outros requerimentos aqui por bairro, só para a gente, Kita, ter resposta ao povo que a gente está pedindo, que a gente está cobrando. Sim, mas aí tem que se dar uma solução para isso, até porque não está tendo arrecadação da verba de iluminação. Tem que ter resposta, né, Manuel? Tem que ter resposta, e a gente é cobrado, feito eu sei que você é, Kita. Você, Claudete, e todos os vereadores. É mais um entrave, Claudete, naquela questão de licitação mais uma vez. E quem está sofrendo é quem? É o povo, porque a iluminação, ela influencia na saúde, ela influencia na segurança, na educação, porque tem gente às vezes que não estou mandando meus filhos para a escola de noite, porque está muito escuro, eu tenho medo da volta. E aí? Porque tudo anda junto. A gente, para ter uma saúde boa, tem que ter as ruas iluminadas, até porque tem gente que sai de casa de madrugada para ser atendido no postinho, e quando sai ainda está escuro. E outra coisa, isso aqui não é favor, é obrigação. Então a gente tem que fazer esses pedidos, tem que tornar documentado aqui, ó. Porque quando a população vinha cobrar do vereador, eu digo, gente, eu estou pedindo, eu estou cobrando, agora a gente tem que ter a execução do Poder Executivo. Mas eu creio que vai ter um olhar crítico do gestor, do secretário, para poder ter um mínimo de resolução desses problemas. Quer discutir, Kita? Todo mundo paga, querendo ou não, que não se paga conta de luz separada de taxa de iluminação, não. Então o requerimento continua em discussão. Não havendo quem discuta, em votação. Quem for contra fica de pé, quem for a favor permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Eu já ia chamar você, vereador. Requerimento número 53, 2026.
O vereador que subscreve em cumprimento das determinações do regimento interno da Casa, da Lei Orgânica do Município, requer que seja encaminhada a solicitação ao senhor Paulo Fernando Pimentel Galvão, prefeito desta ilha, para que viabilize, junto ao setor competente, a complementação da limpeza do canal existente na Rua Pesqueira, situada no bairro do Riuamba, mais precisamente no trecho localizado em frente ao Poço da Compesa, onde o serviço realizado encontra com grande deficiência. Coloco o requerimento em discussão. Aqui também fez parte de uma visita que eu fiz ao Riuamba também, que tem uma parte do canal que não foi limpo, e pode ir lá na frente, logo ali perto da Rua Pesqueira, Marcelo, que já tem uma problemática naquela rua, e quando o canal está sujo, a problemática dobra. Coloco em discussão, não havendo mais quem discute em votação. Quem for contra fica de pé, quem for a favor permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 54/2026. O vereador que subscreve em cumprimento a determinações do regimento interno da Casa, da Lei Orgânica do Município, requer que seja encaminhada solicitação ao senhor Paulo Fernando Pimentel Galvão, prefeito desta ilha, para que, através da Secretaria de Governo, Infraestrutura e Meio Ambiente, seja realizado serviço de trocas de lâmpadas, fotocélula, se for o caso, em toda a extensão da Avenida Beira-Mar, principalmente na transversal da Hermenegildo Lima até o final do Bar da Célia. É um requerimento aqui do vereador Marcelo, é também em cima da iluminação pública e está em discussão. Vereador Marcelo Andrade. Senhor presidente, eu venho aqui reforçar as suas palavras e reforçar as palavras do requerimento anterior do Manuel, que a gente não vai se cansar, nós não vamos deixar de fazer o nosso papel, porque a casa ao lado não tem um processo licitatório vigente. Nosso papel é cobrar, é fiscalizar, é pedir, e a gente vai continuar transformando os anseios do povo, da nossa população, em requerimentos para que a gente cobre esse serviço. Como o senhor traz aí a problemática dessas ruas aí de Riuamba, né? Algumas são urgentes, a gente não consegue fazer alguns reparos, pedindo, fazendo, mas precisa ter a companhia de eletricidade, né? A gente precisa ter a empresa para que ela faça, tire a ilha de Itamaracá, as nossas comunidades da escuridão. Nós hoje estamos na total escuridão em algumas ruas. A gente tem apenas essas áreas principais que estão iluminadas, mas a gente anda, transita, a gente percorre várias ruas, várias comunidades do nosso município à noite, e a gente sabe as dificuldades. E aquelas que estão acesas, elas estão igual aquelas do fantasminha, piscando. A gente precisa também tomar as devidas providências para que o povo tenha a iluminação estabelecida. Muito obrigado. Continue em discussão. Fazer assim um comentário, Marcelo, Kita, Claudete também, os demais, que na gestão passada, não estou querendo fazer comparação de gestão, não é esse meu ponto, mas assim, a gente tinha uma empresa, aí a gente ia às vezes até lá na empresa cobrar para poder ser atendido essas questões de iluminação. Só que hoje a gente está sem um norte, não tem uma, diga que a empresa saiu, a gente precisa de resposta, não é isso, Marcelo? Para poder a gente também tentar contribuir de alguma forma. Como é que a gente pode contribuir para que essa situação seja minimizada, pelo menos, né, Dida? Aí precisamos de resposta. Até que eles estão falando paliativo, tanto que eu poderia tirar foto. Cheguei lá na rua do João Gomes, quando deu um raio lá, apagou todas as lâmpadas, 5 lâmpadas, foram lá ajeitadas, você também pediu, quando foi doido, e você deu. Então, a gente precisa de resposta, não é isso que está? Porque que é aquela situação, claro, a gente está aqui para somar e contribuir, mas hoje eu chego na rua, sou cobrado sobre iluminação pública. Qual a resposta que eu vou dar hoje? Licitação, até quando? A gente tem que ter resposta. Até para a gente contribuir com a gestão, a gente tem que ter resposta, para poder a gente levar essa resposta para o povo. Continue em discussão. Não havendo quem discuta em votação, quem for contra fica de pé, quem for a favor permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 46 de 2026. O vereador que subscreve em cumprimento as determinações do regimento interno da Casa, da Lei Orgânica do Município,
requer que seja encaminhada solicitação ao senhor, Paulo Fernando Pimentel Galvão, prefeito desta ilha, para que entre em entendimento com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, viabilize uma equipe com a finalidade de realizar serviço de aterro e passagem da máquina patrol em toda a extensão da Rua Cavala, que se inicia no Mercadinho Nova Aliança até a ladeira que dá acesso à Lagoa dos Jacarés, situada na comunidade do Sossego. O requerimento é do vereador Manuel José, está em discussão. Manuel vai discutir. Bom dia mais uma vez, meus colegas, mesa diretora. É como eu falo, Dida, muitas vezes. E às vezes as pessoas dizem que Manuel tem a língua muito solta. Não é ter solta, a gente está aqui para defender a nossa população. Nós não sabemos ir nas ruas, bairro a bairro, e pedir voto, tanto para os deputados como para o nosso prefeito. E por que quando a gente estamos aqui, a gente não pode cobrar benefício para a nossa população? Nós somos eleitos para isso. Aquela avenida ali, que começa no mercado de Seu Dedo, que vai até a entrada da Rua Cavala, ela estava, Dida, intransitável. Um caminhão grande passasse e não ficava atolado, porque realmente a carroceria batia no buraco. E os pneus ficavam rodando, livre do chão, riscado de torar até o chassi do caminhão. Será possível que esse povo da prefeitura nunca passou ali para ver aquela situação? Tem que o vereador ser chamado para ver a situação, fica chato. E o povo cobrando da gente, vocês não fazem nada, vocês não fazem nada. E a gente pede, a gente cobra, a gente praticamente se humilhando aos secretários para fazer as coisas e eles não fazem. Eu liguei diretamente para Seu Paulo, fiz os vídeos, tirei fotozinha e mandei para Seu Paulo Galvão, mandei para ele mesmo. Aquela descida ali, que vai para Rubinho de lá da praça, tá uma coisa séria. Daqui a pouco o povo nem passa por posto de saúde, porque o buraco que tem não dá acesso ao posto de saúde. Isso é vergonhoso, pô. Nós sabemos que a dificuldade do inverno é difícil, é sim. Mas nós temos que fazer paliativo onde tem que fazer para o povo ter acesso ao posto de saúde, para ter acesso à escola, para ter acesso ao mercado, para ter o prefeito e o nosso secretário tem o dever de fazer. Não precisa o vereador estar pedindo, se humilhando, não. Ou não tinha secretário, né? Ou não tinha. Nós vemos aqui, essa estrada do Sossego, já caiu uns 5 pés de árvore lá, que o meio ambiente não faz nada. Não faz nada. Quer dizer, se você não for lá, não pedir, não dar foto. E ainda bem que nós não estamos usando, Claudete, as redes sociais. Nós não estamos usando para a gente colocar. Porque é como se diz, se tu não vem até a mim, uma motosserra, oxe, é só pedir para a gente comprar aqui, nós faz uma vaquinha, a gente compra, porque é uma coisa vergonhosa. É uma coisa vergonhosa dizer que o meio ambiente não teve uma motosserra. E as motosserras que tinha na gestão passada não ficou não, vem? Nós estamos com um ano e 4 meses de mandato, e não se pôde se comprar uma motosserra para o meio ambiente. Entendeu? Eu tenho certeza que o prefeito sabe de um negócio desse. Eu tenho certeza, porque é brincadeira um negócio desse. Então eu mandei para Seu Paulo viu as fotos, viu os vídeos, e eu pedi para ele diretamente falar com o secretário. E realmente foi e não terminou o serviço. Ainda está para se concluir o serviço. Entendeu? O cara chegou lá, fez um paliativo e veio embora, mas disse a mim que realmente ia terminar o serviço. Não é que eu falo, rapaz. Daqui a 2 anos todo mundo está atrás de voto. Todo mundo está lá no pé do eleitor pedindo. Agora na hora de atender o eleitor não vai atender. Essa é a minhas palavras e minhas cobranças, que não vai parar de ser realmente cobrada aqui nessa casa para atender a nossa população. Muito obrigado.
Continue em discussão. Não havendo quem discute, votação. Quem for contra fica de pé. Quem for a favor permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Indicação número 31 de 2026. Em cumprimento às formalidades regimentais de acordo com o que determina a lei orgânica do município, o vereador que subscreve indica ao senhor Paulo Fernando Pimentel Galvão, prefeito desta ilha, a necessidade de entrar em entendimento com o governo estadual, visando a disponibilização de uma área de terra com cerca de 4 hectares pertencente ao estado de Pernambuco, nas imediações da comunidade do 51, Socorro, entre outras ali existentes, para a construção de um novo cemitério público que servirá a todas as regiões do município da ilha de Itamaracá. A indicação é do vereador Kita e está em discussão. Vai discutir o vereador Kita. Bom dia a todos mais uma vez. É a necessidade de ter um cemitério novo na nossa ilha, porque esse cemitério, os 2 cemitérios, não tem mais vaga para enterrar nossos entes queridos, né? A Vila Velha também não suporta. A gente vai enterrar nossos entes queridos agora em Itapissuma, se der a oportunidade, que está muito difícil. Já foi feito um pedido ao governo do estado para que se faça naquela parte ali entre a 51 e o Socorro, do lado esquerdo, 4 hectares para se fazer esse cemitério, que é muito importante para a nossa ilha. Continue em discussão. Vereador Marcelo. Muito louvável, Kita, o seu requerimento, tendo em vista que essa discussão ela já transcende essa gestão. Ela vem de outras gestões. A problemática, nós vimos isso aí fortemente na pele, quando nós enfrentamos o desafio do Covid-19, onde a gente não tinha aonde enterrar os nossos entes queridos, Dida. E aí a gente viu, de fato, que a ilha de Itamaracá já não comporta mais aonde enterrar os nossos entes queridos, e o cemitério municipal, o de Vila Velha, a gente precisa passar por reparos. Claudete já trouxe essa problemática, Duzinha, Zero, todos os demais vereadores, eu já fiz várias reportagens, mas a gente, e o prefeito já entendeu essa situação, mas devo salientar, reforçar o seu pedido, né, junto ao governo do estado, junto ao governo municipal, mas também a gente melhorar esses que já temos. Né? A gente já conversou com o seu Paulo, né, com o secretário, para que a gente possa ver o que é que pode ser feito, aonde tinha iniciado essas gavetas, para que a gente dê continuidade e até se resolver na sua totalidade a problemática de muito tempo, que é o do cemitério municipal de um novo, a gente também ir resolvendo isso. Venho aqui também reforçar, pedir que a gente precisa ter uma equipe de manutenção voltada a cemitério. A gente está vendo o crescimento, porque eu nunca vi uma coisa para crescer tanto dentro de casa mesmo. No quintal de casa a gente sabe que a gente passa a máquina, daqui a pouco está com 2, 3 dias crescendo. Então, por esse motivo, a gente deve ter uma equipe de manutenção exclusiva para a manutenção de cemitério, de praças, para que essas pessoas possam cuidar daquilo que é nosso. A gente, quando chega em cidades menores do que a nossa, a gente fica bestificado com o cuidado daqueles órgãos públicos, porque tem equipe, minha gente. Aquela equipe ela é permanente. Então foi pensado ao longo do tempo problemáticas, e a gente traz aqui para o nosso município ideias, Dida, e leva para os secretários, e aí como se fosse uma afronta. Gente, nós estamos aqui como parceria, trazendo aquilo que muitas vezes vocês não conseguem ver, muitas vezes não conseguem pensar, e a gente traz uma ideia, e muitas vezes essa ideia ela é para ajudar. Na sua totalidade, 99,9%, ela é para ajudar. 0,01% é puxão de orelha. Então, a gente não pode fazer o contrário. Então, ouça o que os vereadores
traz de ideia, o que, que a gente pede, o que é que o vereador está trazendo aqui, um pedido um anseio da população, que é um novo cemitério da ilha de Itamaracá. Se tem algum projeto lá, traga para cá para a gente aprovar, que é de bom para a cidade. Exato. Joaquim uma vez disse lá, quando a gente estava fazendo a rua com aquele material de pissarro, não cabe mais, não pode ser mais terra de arrumadinho. A gente não pode fazer de arrumadinho, gente. Tem coisa que não pode ser apagar fogo. Tem que fazer. Tem que destruir e fazer um novo. Então tem coisa que é um projeto, que a gente tem que avaliar os danos, as problemáticas e fazer diferente. Porque muitas vezes fazer um cemitério não pode trazer tanta visibilidade. Traz visibilidade porque é uma necessidade do povo. Então, eu peço, reforço, esse requerimento, parabenizo pelo requerimento de extrema importância, que é um anseio de muito tempo, e a gente só sente na pele quando precisa estar com o cemitério lá no velório municipal e não tem o espaço. Porque o espaço das ruas já estão sendo tomados por novos espaços para enterrar as pessoas aqui na ilha de Itamaracá. Muito obrigado. Continua em discussão. Não havendo quem discute, votação. Quem for contra fica de pé. Quem for a favor permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Indicação número 32, 2026, em cumprimento às formalidades regimentais de acordo com o que determina a lei orgânica do município. O vereador que subscreve indica ao senhor Paulo Fernando Pimentel Galvão, prefeito desta ilha, a necessidade de entrar em entendimento com o governo estadual visando disponibilizar uma área de terra com cerca de 1 hectares, pertencente ao estado de Pernambuco, existente nas imediações da comunidade de Socorro, para a construção de um residencial com capacidade para abrigar cerca de 500 famílias pertencentes naquela região e demais regiões do município, diminuindo assim o déficit habitacional existente na ilha de Itamaracá. A indicação é do vereador Edmilson, está em discussão. Edmilson vai discutir. Bom dia mais uma vez. Nós estamos precisando, de um conjunto habitacional para suportar a demanda da população que está precisando de casa realmente que seja da ilha de Itamaracá. Tivemos lá com os coordenadores do MTST, com a presidente Ana Lúcia, com o João Vitor, que é o adjunto, e com os fiscais de obra da ilha de Itamaracá, e olharmos o terreno, fica mais ou menos 2 metros, 2 quilômetros, onde pode ser construído também um cemitério. É uma área boa, mas também é do estado, porque visando que Itamaracá tem várias áreas, que é área verde, mas são muito pequenas. Aí esses pessoal não querem fazer 2, 3 casas. É tipo Ciranda da Ilha, que fez aquele conjunto ali, que foi muito bom, mas só que com a conta de energia, que é muito cara, muita gente está entregando. Passando por outra pessoa que não pode passar. Foi tanto que foi feita essa reunião até com o prefeito, com a primeira-dama e com o secretário Davi, que foi muito importante para a gente visar esse terreno para construir essa habitação. Mas está em andamento ainda com esse pessoal do Estado para que seja feito esse conjunto habitacional. Continua em discussão. Não havendo quem discute, em votação. Quem for contra fica de pé. Quem for a favor permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Matéria de segunda votação. Projeto de Lei 03 de 2026. Ementa. Dispõe sobre a concessão de gratuidade de ingresso para pessoa com transtorno do aspecto autista TEA e pessoa com deficiência PCD em eventos culturais, recreativos e veículos de transporte turístico recreativo no município da ilha de Itamaracá e nas outras providências.
o prefeito da ilha de Itamaracá faça saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica assegurado às pessoas com transtorno do aspecto autista, TEA, e às pessoas com deficiência PCD, o direito à gratuidade de ingresso com todos os eventos de lazer, entretenimento cultural e parques temáticos, bem como veículos de transporte com finalidades exclusivamente recreativa ou turística, tais como ônibus, TED, trenzinho e similares, realizados ou operados no território do município da ilha de Itamaracá. Artigo 2º, o benefício previsto nesta lei aplica-se a eventos realizados em espaço público ou que conte com financiamento, subversão ou apoio do poder público municipal, eventos e estabelecimentos privados de entretenimento, parques de diversões, circos e similares, veículos de transporte recreativo operados por entes privados. Artigo 3º. O direito à gratuidade é estendido a um acompanhante, desde que comprovada a necessidade de auxílio para a pessoa assistida. Artigo 4º. O descumprimento desta lei sujeitará os infratores às sanções previstas na legislação consumerista e multa a ser regulamentada pelo Poder Executivo. Artigo 5º. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação. Ilha de Itamaracá, no dia 17 de março de 2026. Essa lei é uma proposição do vereador Marcelo Andrade, está em discussão. Marcelo Andrade. Senhor presidente, eu venho aqui me sentir muito honrado no dia de hoje por estarmos colocando pela matéria de segunda votação este projeto que vem de uma ansiedade, os anseios dessa população vivendo com neurodivergência, autismo, entre outras deficiências aqui no nosso município. Nós tivemos, desde o início da minha legislatura, que eu coloquei em março de 2025, o pedido do requerimento para que o parque que tivesse aqui na ilha de Itamaracá, ele pudesse contemplar um dia ou destinar ingressos gratuitos às pessoas com neurodivergência e PCDs da ilha de Itamaracá. Mas não foi contemplado, mas quando foi, no finalzinho, nós tivemos um outro parque aqui, o Parque Dois Irmãos, o qual viu a nossa necessidade, viu o nosso requerimento e atendeu. Baseado nisso, eu não poderia deixar isso banalizado, um requerimento de extrema importância e à mercê de quem chegasse na ilha de Itamaracá e pudesse acolher ou não um pedido, um direito, uma necessidade, um anseio das pessoas vivendo com deficiência e o autismo da ilha de Itamaracá. Pensando nisso, transformamos este requerimento em um projeto de lei ao qual todos os parques, circos, TEDs, entre outros, que fazem a cultura, a diversão, que estejam dentro do nosso município, eles terão que destinar ingressos e um dia gratuito às pessoas que que são portadores de deficiência, bem como o autismo do nosso município. Então, venho antecipadamente agradecer este apoio de todos os pares vereadores e vereadoras da nossa casa em fazer com que este requerimento, este projeto de lei, ele possa ser atendido. E a gente vai dar continuidade na cobrança, fazendo com que ele seja executado o mais breve possível, sancionado pelo nosso prefeito, seu Paulo Galvão, para que todas as pessoas vivendo com autismo e neurodivergência, entre portadores de deficiência, tenham esse direito estabelecido. Muito obrigado. Continue a discussão, não havendo quem discuta. Em segunda votação, quem for contra fica de pé, quem for a favor permaneça como está.
Aprovado por unanimidade o projeto do vereador Marcelo. Projeto de lei número 04/2026. Ementa. Institui o cartão apoio às mães atípicas no âmbito do município da Ilha de Itamaracá e das outras providências. O prefeito da Ilha de Itamaracá faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituído no âmbito municipal da Ilha de Itamaracá o programa Cartão Apoio às Mães Atípicas, com o objetivo de conceder auxílio financeiro mensal às mães, pais ou responsáveis legais de pessoas diagnosticadas com transtorno do aspecto autista TEA, a fim de auxiliar no custeio de despesas básicas como alimentação, transporte e demais necessidades relacionadas ao cuidado diário. Artigo 2º. O benefício será concedido prioritariamente às famílias em situação de vulnerabilidade social que atendam aos seguintes requisitos: residam no município há no mínimo 1 ano, apresentem renda familiar mensal de até 2 salários mínimos, apresente laudo médico que comprove o diagnóstico de TEA, estejam cadastrados no Cadastro Único do Programa para Programas Sociais, CAD Único, não receba benefício de igual natureza em âmbito estadual ou federal. Artigo 3º. O valor mensal do benefício será fixado por decreto do Poder Executivo, conforme disponibilidade orçamentária e financeira do município, devendo ser destinado exclusivamente ao custeio de gêneros alimentícios, transporte público ou privado para consultas e terapias, aquisição de produtos essenciais à saúde e bem-estar da pessoa com TEA. Artigo 4º. O pagamento será realizado por meio de um cartão magnético ou digital emitido em nome do responsável legal do beneficiário, sendo vedado o saque em espécie para garantir a destinação adequada dos recursos. Artigo 5º. Compete à Secretaria Municipal de Ação Social, junto com a Secretaria de Saúde, a gestão, fiscalização e acompanhamento do programa, incluindo o cadastramento e seleção das famílias beneficiárias, o monitoramento do uso dos recursos, a atualização periódica dos cadastros, a articulação com entidade e instituição de apoio às pessoas com deficiência. Artigo 6º. A implementação do disposto nesta lei será realizada pela Prefeitura Municipal de Itamaracá e intermédio da Secretaria competente, nos termos regulamentados próprio, observada a disponibilidade orçamentária e financeira. Parágrafo único. As despesas decorrentes com a execução desta lei, a conta de dotações orçamentárias próprias, consignadas no orçamento vigente, podendo ser suplementadas se necessário. Artigo 7º. O Poder Executivo poderá regulamentar esta lei no prazo de 90 dias, contada a data da sua publicação. Artigo 8º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Ilha de Itamaracá, dia 24 de março de 2026. É um projeto de lei da vereadora Silvana, está em discussão. Oi, gente, bom dia mais uma vez. Eu gostaria de, primeiro, parabenizar ontem. Tivemos a caminhada do CITEA para conscientização
das pessoas que têm autismo. E eu quero dizer que nós, enquanto legisladores, precisamos dizer para a população que isso não precisa ficar apenas em uma caminhada. A gente precisa chamar a atenção para as necessidades reais dessas pessoas. E esse projeto visa levar para essas pessoas muito mais do que solidariedade. A gente precisa levar um olhar para as necessidades reais dessas pessoas. Então, esse projeto, ele ajuda efetivamente essas pessoas. Então, eu venho aqui pedir a ajuda dos meus colegas vereadores para que a gente dê a essas pessoas efetividade real. Então, é isso que eu venho aqui falar. Muito obrigada. Continua em discussão, vereador Marcelo. Vereadora Duzinha, eu venho aqui reforçar e parabenizar por tamanha, né, desse requerimento, dessa indicação de extrema importância, pois nós sabemos que muitas dessas pessoas que vivem, dessas famílias vivendo com neurodivergência, com autismo da Ilha de Itamaracá, ainda não têm os seus direitos estabelecidos. Primeiro, a gente tem um grande gargalo, a grande dificuldade, o grande percurso, que é da mãe ou das famílias identificarem a neurodivergências ou os sinais e sintomas, né, ao qual essas pessoas começam a desenvolver, que é no desenvolvimento para que a gente comece a pensar no diagnóstico. Até lá é uma grande trava, é um grande caminho, até se chegar de fato a receber o diagnóstico, e aí começa o segundo maior problema, que é a luta a buscar o benefício junto ao INSS. E a gente começa a imaginar, fazer esse caminho na nossa mente e se colocar como empatia na vida dessas pessoas, e a gente vê o quanto elas sofrem. Serviço público, a saúde no Brasil, não existe ainda nenhum fim financeiro que venha do governo federal destinado exclusivamente para este fim sobre o autismo. Há mais de 50 anos nós falamos sobre autismo e ainda estamos engateando ainda no Brasil sobre o tema. E seu requerimento, Duzinha, ele traz isso, né, uma forma, um aparato a mais para que essas famílias tenham como uma forma de se beneficiar, não um benefício para usar de qualquer forma, mas usar em prol dessas famílias, dessas crianças, desses futuros adolescentes e adultos, qual a gente presenciou ontem, uma crise de um adolescente em plena caminhada. Muitas vezes é negado esse benefício pelo INSS, o bendito INSS, para negar, ao qual não se coloca de empatia, vivenciando os grandes desafios dessas famílias com a situação que é o autismo. Ao qual essas crianças têm vários comportamentos que eles não conseguem ficar, muitos deles, porque tem um nível de suporte, 1, 2, 3, enfim, mas que muitos desses familiares eles vivem exclusivamente para cuidar desses menores, e que não pode nem cochilar, como a gente viu aí nas redes sociais. Tem uma bem famosa que é Mariana. Mariana traz uma problemática real dessas mães, nessas mães neurotípicas da nossa ilha. Então, eu venho parabenizar e me colocar sempre à sua disposição e lutar para que este seu requerimento não fique apenas aqui, que o nosso prefeito, a secretária de Saúde e de Políticas Sociais possam ver isso com uma urgência e a gente estabelecer para que essas famílias possam ser contempladas. Parabéns, Silvana. Continua em discussão, não havendo quem discuta. Em segunda votação, quem for contra fica de pé, quem for a favor permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Sem mais, para a ordem do dia, vou começar a fazer a chamada dos oradores inscritos. Vereador Marcelo Andrade. Meus amigos, primeiro, finalizando esta segunda sessão ordinária deste período, agradecendo a Deus, pois sem Ele nada seria possível e nós não estaríamos aqui
trazendo, né, a vontade, os anseios, defendendo os anseios do nosso município e das nossas pessoas. Senhor presidente, eu venho aqui, né, parabenizar a nossa prefeitura, o governo municipal, senhor Paulo Galvão, em nome do secretário Davi, por ter recebido o 3º lugar do Prêmio Sebrae de Prefeitura Empreendedora, através de um projeto, né, que foi discutido amplamente nesta casa, que foi de renomeação, nomeação e de novos CEPs aqui da ilha de Itamaracá. E isso traz um fruto importante, um reconhecimento de uma empresa, de uma instituição séria como o Sebrae, trazendo o nosso 3º lugar, perdendo apenas para Recife e Jaboatão. Então, para o nosso município, isso aí é maravilhoso de se reconhecer, pois nós sabíamos e muitas vezes se sente envergonhado, como é que pode Itamaracá ter um único CEP? E hoje a gente sabe que este projeto está seguindo, está trazendo frutos de uma prefeitura empreendedora que está trazendo aqui para nós o fruto do 3º lugar. Então, parabenizo o seu Paulo Galvão, parabenizo o secretário Davi por ter recebido esse prêmio nessa empresa do Sebrae. Parabéns, meu amigo, que Deus abençoe, que este projeto não fique apenas, né, nesse papel e a gente consiga trazer às nossas ruas um novo CEP, nomes, e vamos seguir juntos. Eu venho aqui também, né, agradecer a Deus por termos feito uma caminhada na paz, uma caminhada de alusão, de conscientização sobre o tema do autismo, mas que esse tema, que essa consciência, que esse acolhimento, que essa visão, que esse cuidado, que esse amor, que essa responsabilidade de quanto sociedade não fique apenas no mês de abril. Autismo, ele não começa e não termina no dia 1º, no dia 30 ele finaliza, não. Quem tem autismo é para toda a vida, e a gente, enquanto sociedade, enquanto legislador, enquanto executivo, enquanto secretários, enquanto pessoa, devemos fazer o nosso papel de destrinchar, minimizar, destruir todo e qualquer tipo de preconceito que possa afetar as pessoas vivendo com autismo ou qualquer outro tipo de deficiência no Brasil, e na ilha de Itamaracá não é diferente. Venho colocar meu mandato, a minha legislatura, sempre em prol, em defesa, junto, ao lado de todas as pessoas que necessitam e dependem da saúde pública no Brasil, em especial a essa pasta, a essa bandeira que é o autismo, que eu acompanho, que eu vivencio desde o início de que foi começado essa caminhada aqui da ilha de Itamaracá. Então, mais uma vez, agradeço, dizer a essas famílias que eu estou aqui sempre ao que for necessário, e tenho certeza que esta casa também não se coloca ao contrário, sempre vai estar ao lado de todos eles. Então, que Deus nos abençoe, muito obrigado pela fala, muito obrigado pela oportunidade, e vamos à frente e até a próxima, se assim Deus permitir. Muito obrigado. Vereadora Silvana. Bom dia mais uma vez. Eu iria parabenizar novamente a caminhada, mas realmente eu já tinha falado anteriormente. Então, parabenizar de novo e dizer que todo mundo está de parabéns, quem fez aquela caminhada possível e levou para a cidade a alerta da inclusão, do respeito e da oportunidade para as pessoas que vivem com autismo. Eu gostaria aqui de mandar uma mensagem e dizer que não existe crescimento sem planejamento. Quando não há projetos, falta um investimento e a cidade ela não cresce. A gente precisa de entrega, a gente precisa de efetividade. A gente tem olhado, a gente tem cobrado, mas a gente precisa dar resposta para as pessoas. E a gente aí, não adianta estar com dinheiro na conta se as pessoas estão vivendo na lama durante o inverno, no verão estão vivendo na poeira. A gente precisa entregar, a gente precisa de efetividade.
E eu gostaria de esclarecer, alguns professores, eles têm me procurado em relação aos precatórios. E aí a gente vai atrás, procura se informar para que dê a informação correta. Então, o precatório, ele é do Fundef e ele vem do governo federal. O governo federal, ele destina para os estados e até chegar aos municípios existe um processo. Eu falei com um procurador do município e ele falou que esse dinheiro está no estado, mas ainda não veio para o município. Dessa forma, ele ainda não pode ser repartido com os profissionais de 2001 a 2004. Ainda estão em processo burocrático que faz parte, mas para esclarecer algumas pessoas que estavam dizendo que o dinheiro já estava em conta e não está. Então, é isso. Então, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui e boa tarde a todos. Um Dia do Trabalhador, que amanhã é Dia do Trabalhador, é excepcional para todo mundo que sai da sua casa cedo, que trabalha, para levar, que sai para dar dignidade à sua família. Eu gostaria de parabenizar a todos os trabalhadores, em especial aos trabalhadores da Ilha de Itamaracá. Muito obrigada. Vereador Edivaldo. Bom dia a todos e a todas, senhores vereadores, excelentíssimo senhor presidente. Senhor presidente, hoje não libero, não. Eu gostaria, nesse momento, também registrar aqui a presença da nossa amiga Luísa, minha esposa, que está aqui nos prestigiando também nesse dia. Viu? Dizer que você é a pessoa que tem me ajudado muito. E que Deus que te conceda sempre essa pessoa. Não é? Pessoa amiga, uma pessoa que quer fazer o bem. Amém? Que Deus abençoe. E dizer, senhor presidente, na minha fala, eu também quero pedir aqui ao secretário de Infraestrutura que se esforce mais com a sua pasta. Foi discutido aqui, através de requerimento, a parte de vereador, que foi solicitado, no caso, na de Manuel, na do companheiro Kita. Esses desafios que a gente tem encontrado e tem visto, Luísa, na Ilha de Itamaracá. A gente sabe que a gente já vem num período de 1 ano e 5 meses de gestão. E é importante a gente também entender que só o prefeito ele não vai resolver. Para isso, uma gestão ela é acompanhada de secretários. E secretário é para lidar com as mãos ao prefeito, senhor presidente, e fazer o que é necessário e o que é da sua pasta com muita responsabilidade quando a gente assume, vereador Marcelo, uma pasta, seja ela lá qual for. Principalmente quando é chamado infraestrutura. Infraestrutura eu considero como o coração da prefeitura. É quem determina todos o rebuliço, todos os problemas que a cidade precisa de ser feito. Como aqui foi levantado, questão de buracos, né? Questão de serviço de lixo, serviço de capinação, serviço de máquina, como bem levantou aqui o vereador Manuel, né? A máquina de cortar madeira aí, como é o nome, Manuel? O motosserra. Então, veja, são coisas tão pequenas que eu vejo que isso não vem trazer custo nenhum para a prefeitura. O que é comprar uma máquina, ou 2, ou 3, ou 4, de acordo com daquilo que a gente vê dentro de uma necessidade, senhor presidente, que a cidade vem precisando, e não se preocupam em comprar, para que mais tarde a gente possa suprir a necessidade de quem mais precisa. Vamos lá. Já tenho pedido aqui essa questão, inclusive, esse requerimento que foi citado hoje pelo senhor, vereador Marcelo, da Aspolda, Bill da Laje, o vereador Bill da Laje, ele já solicitou, da PE 35 até a demais distância, que a gente vê aquelas árvores ali já pendendo, de uma hora ou outra pode cair algumas ali, e machucar alguém que passa naquele momento sem ter nada com o negócio. Muito embora sabemos que é responsabilidade do município.
ou seja, ligado também ao governo. Mas estamos falando aqui do município, estamos falando aqui do secretário, onde ele pode muito bem tomar essas devidas providências, aonde possa vir resolver essas questões. Tão simples. Mais tarde vai dizer que a Câmara de Vereadores está batendo, está falando mal. Não. Estamos aqui numa crítica construtiva. Isso é para que se façam, né, as políticas públicas da nossa ilha de Itamaracá. Para que mais tarde a gente possa receber os nossos turistas, os nossos veranistas, os nossos visitantes, e saber que a gente tem uma cidade pronta, preparada para receber eles. Agora, deixar nesse desmando que está aí, hoje a gente sobe ali o Ciranda, vereadora Duzinha. Minha amiga, aquilo é uma falta de respeito, é uma falta de consideração muito grande a quem mais mora por ali, e por quem mais também passa por aquele trajeto ali. Veja, Manuel levantou aqui a questão de um carro para suprir ali a necessidade do pessoal. Vai passar por onde? Vamos resolver isso. A gente viu que anteriormente a gente tinha o pessoal aí que fazia aquele serviço de tapa-buraco, aquele paliativo. Hoje a gente não vê nada disso sendo feito na gestão do prefeito Paulo Galvão. Muito embora ele tenha vontade de trabalhar, ele quer fazer, né? Que a gente sabe a índole do prefeito. Morador da ilha de Itamaracá. Ele sabe o que é bom, sabe o que o povo precisa e sabe muito bem a necessidade. Mas só que ele sozinho, como bem eu já disse aqui, não consegue, que para isso ele tem o secretário. Mas é de grande necessidade e de urgência que o secretário Edielso Bezerra Lins, secretário de Infraestrutura, se movimente mais um pouco para que possa vir resolver a necessidade da ilha de Itamaracá. Falando aqui um pouco de canais, que também é da pasta dele, acelerar mais os serviços. A gente já está aí com o inverno na porta. Até que antes chegue realmente o calendário dizer que começou o inverno, a gente já está tendo aí as chuvas, atingindo aí muita gente. A gente vai sentir aí na pele, presidente, o problema, viu? O problema, que aqui anteriormente, na gestão do ex-prefeito Tato, eu pedi aqui, através de requerimento, para que acabasse com essa questão de bojo nesses canais, e que se construísse ponte. Eu vejo que é de grande necessidade, vereadora Claudete, se discutir isso para acabar com esse problema aí de entupimento de canais. Muitas vezes o cara chega, joga um lixo ali, tem alguma coisa ali que atrapalha a passagem da água, e no movimento da água, naquele movimento todo, vereador Kita, ali vem muita coisa, entupiu. E com ponte, a água vai ter o acesso livre, vai passar direto ali, não vai atrapalhar morador, não vai atrapalhar a rua, não vai atrapalhar nada. Mas para isso é bastante também ter interesse em querer fazer. É ter interesse de cuidar da cidade, cuidar dos canais, porque se não tem responsabilidade, entrega. Se coloca outro, até acertar. Gosto muito dele, mas também é preciso que também mostre o que tem feito. Venha fazer muito mais, porque o que está feito aí, isso não vem dizer que está de bom tamanho e de bom agrado, não. Porque quem leva as pancadas na rua são os vereadores. Todos os dias a gente recebe reclamação, não é isso, presidente? Todos os dias. Então, secretário Edielso, não ignore a minha fala, mas também se esforce mais um pouco, junte o seu povo aí, converse com o prefeito, veja qual é a demanda, qual é a necessidade, destravar alguma coisa que esteja aí engessada, para a gente botar a cidade para funcionar. Falar também um pouco desses requerimentos, senhor presidente. A gente tem feito o nosso trabalho, documentado. Muitas vezes a gente vem cobrar aqui na tribuna, né, falando num requerimento verbal, falar da necessidade da cidade, né, verbalmente, mas a gente tem oficializado aqui através de documentos, e eu não vejo as atitudes feitas depois de um documento desse aqui, um requerimento, sendo aprovado,
e sancionado e ser executado. Rapaz, eu não sei bem o que é que eu posso dizer, o que é que se faz, porque se a gente faz um requerimento pedindo para que se faça algo na minha rua, na rua do vereador fulano, na rua do morador ciclano, a gente não está pedindo para fazer nada em benefício próprio, não. A gente está pedindo para se fazer algo que venha levantar questões para que o prefeito não seja comentado como uma fala mal na rua, que o secretário realmente está trabalhando, que os vereadores realmente estão cobrando e estão fazendo, mas ao contrário disso, existem pessoas aí na rua dizer que a vida de vereador aqui é não fazer nada. Eu não admito isso, em dizer, esses povos que estão aí fora aí dizendo, vereador, o vereador não faz nada, é só tomar água e café, vereadora Silvana. Mas não vem passar pelo que a gente passa. Tudo isso é falta de respeito em questões de tudo isso que é cobrado aqui nessa casa. Essa é uma casa de respeito ao povo, à cidade e àquele que mais precisa quando nos procuram. A gente tem que dar resposta ao povo aqui nessa casa. O prefeito, de forma, quando ele precisa de algo, ele não sabe correr para que essa casa aqui resolva. Então, por que o secretário também não pode fazer? De uma forma que a gente tem cobrado aqui, outro ponto muito interessante que eu vi aqui na fala do nobre vereador Manuel, o carro, Manuel, eu também pedi para que se colocasse um carro à disposição ali no hospital. Eu estou cansado de escutar e pessoas ligar e dizer, olha, eu fui internado de 4 horas da tarde, saí era meia-noite, 1 hora, mas só que essas pessoas moram no Alto do Bela Vista, mora lá no Alto da Felicidade, mora no Chié, mora no Socorro. E quem é que vai levar esse pessoal em casa? Quem é que vai levar esse pessoal em casa, Marcelo? Eu vejo que isso não tem custo nenhum para que a Prefeitura, juntamente com a Secretaria de Saúde, disponibilizasse um carro para deixar à disposição da população, pelo menos no período da noite, que é o horário mais difícil para esse povo. Mas eu espero que isso é feito e levado em consideração e atenda essa demanda, no qual hoje aqui está sendo cobrado através desse vereador, para atender a quem mais precisa. Estou cansado de pedir isso. Enquanto os EPIs, a gente ainda está vendo aí o funcionário trabalhando tudo do jeito que sai de casa. Veja que coisa. Luísa, a gente vê em todo canto, em qualquer cidade, por menor que seja, o pessoal tudo muito bem fardado, tudo organizado, identificando que ali realmente tem um gestor. Tem o secretário que realmente quer cuidar das pessoas e mostrar que ali é uma referência muito grande para aquela cidade. Como é que eu vou identificar que alguém aqui esteja trabalhando de roupa normal e dizer que ele é gari, que ele seja um diretor, seja o que ele for dentro da pasta. Mas quando a gente está uniformizado, é mais fácil da gente identificar para poder falar com aquela pessoa de forma no qual ele esteja ali precisando. Mas eu vou falar aqui, vou sair um pouco da pauta, senhor presidente, e vou dizer que aconteceu com um funcionário daqui, o Gariz. Ele pulou o muro da pessoa, ele estava sem EPI nenhum. Pulou o muro da pessoa para pegar o lixo e trazer para o carro aqui pegar. O morador, foi a primeira coisa que disse, ei, rapaz, quer roubar o quê aí? Por quê? Porque ele não estava com a sua fardazinha da prefeitura. Se ele está fardadozinho ali, claro que o pessoal vai dizer, não, ele foi ali pegar o lixo para realmente... Não ia ter esse problema nenhum nessa parte aí de entendimento de quem chama a pessoa até talvez de bandido, de ladrão. Entendeu, Manuel? Então vamos cuidar, secretário. Vamos cuidar dos EPIs, das pessoas, dos funcionários que estão aí trabalhando, tudo vulnerável. Pronto, é o que a gente tem debatido aqui, a gente tem discutido aqui diversas vezes, que eu não... Concedo a parte, vereador Marcelo.
Meu amigo, você traz uma fala que nós somos trabalhadores da saúde, presença de Luísa ali, como presidente, como uma lutadora, uma guerreira do SUS, uma trabalhadora da saúde, que vivenciou muito isso na pele. Quando um servidor público, um trabalhador, ele está nas ruas, nas comunidades, e não tem uma identificação, ele vai ser considerado dessa forma. Assim como a gente já teve vários indícios de pessoas causando furto e dando golpe no município, em outros municípios, se tratando como se fosse agente comunitário de saúde, como o IBGE, entre outros, e que não tinha o fardamento e nem tinha... Então, isso é tão sério, porque a gente não pode deixar que um EPI não é apenas um EPI. Fardamento não é apenas um fardamento, é a identificação do trabalhador, é a identificação de quem vai estar nas ruas, na coleta, na saúde, entre outros. Parabéns aí pela sua fala. Obrigado, vereador Marcelo. Então, minha gente, é isso. A nossa indignação é sobre todas essas questões no qual a gente sabe que o funcionário merece ser respeitado de todas as formas. Tanto pela pasta onde ele é agregado, como também pela população que vê aquele funcionário. Tem que se respeitar. A gente não pode dizer e nem deixar que isso vá até o fim da gestão, porque a licitação, Luísa, ainda não foi concluída. A licitação está faltando ainda o processo, está em processo de... Meu irmão, a gente já vai em 1 ano e 5 meses. E a gente não vê essa parte aí, Kita, ser resolvida, e é o que mais a gente discute aqui, é o que mais a gente chama. Inclusive, teve vereador aqui que foi mal visto, né? Foi para uma questão de delegacia por conta de algo do que ele foi fiscalizar. É prerrogativa do vereador. É prerrogativa do vereador fazer a parte dele. Foi eleito para quê? Tem que mostrar para que foi eleito. Agora, secretário se juntar, se reunir, para não querer ajudar a gestão, não querer ajudar o prefeito e nem ajudar o município, ele merece voto de repúdio. Não estou aqui dizendo que vou dar um voto de repúdio, mas é muito importante que antes que isso venha acontecer, vereador, eles tomem providência. Muito embora, como a Luísa falou agora, que está sendo resolvido, mas assim... A gente quer pressa. Está aí o vereador Zero, o presidente, só ele mostrou ali ruas, 5 ou 6 ruas, tudo na escura. Por conta de quê? A licitação ainda não está pronta. Se eu for andar aqui hoje, eu vou levantar aqui 10, 15, 20, 30 ruas que está tudo na escuridão. Se for o que o vereador Manuel do Gás, que se sair aqui também para fazer esse tipo de fiscalização hoje, quer dizer, só a gente vai juntar aqui uma demanda de ruas que está aí a necessidade do povo precisando das suas ruas acesas. Escuridão nunca foi bom para ninguém. Escuridão nunca foi bom para ninguém. E isso é importante que se tome providência, tanto com essas licitações, como também com esse planejamento de rua. Ruas acesas. Falar aqui também um pouco, vereador, da questão que foi falado aqui, na questão de ônibus. Como bem levantou aqui o vereador, foi a vereadora Claudete, se falha aqui a memória, que na questão ali já não é mais terminal, né, Kita? Ali acabou o terminal, certo? Eu vejo que isso é um ponto de vista meu. Toda essa problemática de ônibus, para acabar com esse desgaste de rua, isso deveria ser feito lá no final, no comecinho do Pontal ali. Ali depois, ali realmente merecia um terminal, porque ali vai atender a demanda do pessoal que sai de casa 4 horas da manhã, até mais cedo um pouco, para pegar ali um ônibus. E veja quanto tempo ele anda para chegar aonde estava o terminal. Como hoje já não existe mais ali, então por que não voltar esse terminal de ônibus da Ilha de Itamaracá lá para o final ali do Pontal?
na subida ali da travessia. Que ali tem espaço até demais para ser feito, viu? Exatamente, se compra, se vê o que pode ser feito ali, para se fazer ali, dar mais uma atenção àquele povo, porque eu acho que o correto é esse. Não é a pessoa que sai do sossego para andar metade da rua, fora de hora, para se pegar um ônibus. E ali dá demais, Luísa, para ser feito. Então, tiraram. E hoje está aí essa problemática toda, senhor presidente, com aquelas ruas, carro pesado, faz um paliativo, o ônibus vem, quebra tudo de novo, e fica ali um problema muito sério. E no mais, eu só quero aqui agradecer a presença de vocês, a presença de quem está nos ouvindo, nos escutando, viu? Agradecer a Deus por tudo, pelo dia, pelo livramento que Ele tem nos dado, né? Quero aqui pedir a Deus pela vida do prefeito, pela vida da primeira-dama e dos demais que estão aqui, ocupando aqui essa pasta, e deixar aqui para a meditação de todos, um salmo que se encontra, o Salmo 125, que a palavra do Senhor diz assim: os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Amém? Que Deus abençoe. Com isso, dou a sessão por encerrada, marcando a próxima para o dia 7 do mês 5.